É pra disfarçar os problemas que eu tô passando. Boa tarde pra senhora. Menina do céu, o negócio lá onde vai ser o show, né? É lá na minha casa. É na sua no casa. Estádio Newton Santos. Tá Sabe, tudo eu tava bem? olhando o clipe da Anitta? Sextou, hein, Isabelle Veneza? Sextou, hein, Fernanda? Eu sou da mesma época que você. Naquela época que a gente ficava esperando aquele canal que tinha só música, tocar os clipes. Gente, tem um cabelo aqui que não tá baixando. Tocar os clipes, lembra? A Maria Tia, vendo? Isso, essa mesmo. sei. Se você Meu sonho for era pegar ter um só... negócio pra ficar com o pé assim, ó. Não, sabe qual era o meu sonho? Meu sonho era ser, fazer um clipe, sabe? Tipo, aí vem, não sei o que lá, aí olha... Se algum cantor, alguma cantora quiser me chamar pra fazer um clipe, não tem mais clipe, ninguém mais faz, né? Ai, mas o meu sonho. Você não pensava, não, quando você viu os clipes? Amor, você eu tenho sendo clipe na minha atriz do cabeça. Eu só não clipe? posso falar porque o Carregoso já falou. Eu desço do caveirão com meu cabelo voando. Ai, a marca do perfume é Jequiti. Mas é um trocadilho, tá? Eu agradecer a Anitta? Por quê? Por que eu tenho que agradecer a Anitta? Porque eu vou ganhar uma folguinha? O diretor dela já porque tá o aqui. jogo de amanhã... O traidor, por o conta talarico. Por conta talarica. do estádio Newton Santos, tá com o show do The Weeknd da Anitta, ele foi pra Brasília, entendeu? Aí eu não vou trabalhar amanhã eu tô de folga. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Já que você me roubou ele, talarica, tá aqui ele falando, eu não falo com ele mais. Você tá assim? É o Igor Pérez. Não faz, a vida é tão Meninas, boa. tudo bem com vocês? O negócio de brigar não é bom. Tudo bem, Isa, boa tarde. Sexta-feira, a gente nessa resenha. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Tá tudo bem a vida? Tudo bem, tudo bem. Tá. Esperando o Vascão fazer a boa final de semana pra ficar melhor ainda. Ai, gente. Beijo pra você, Beijo, Fernanda hein? Eu não sei o que, eu espalho o amor. Você nunca mais falou pra mim isso, Isabel. Sexta-feira. Ai, minha vida tá tão difícil. Ó, o último apaga a luz, hein? De quê? Lá no fogão. Respeita. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra Ó, mim, liquidação, hein? não. Eu tô de olho em alguns jogadores. Se quiser, a Avenida Roberto Dinamite, número 10, também tá lá. O Oliver tá falando ali também, gente. Que loucura isso. Olha aí meu telão. Olha meu super telão. E eu acho que tá faltando uma locutora. Eu já mandei te fazer proposta. Vai aqui, né? Olha só. Incendeia a torcida do Mengão! Olha, Não? vou te falar uma parada sério. Vamos, Você pode, eu não tenho como garantir, tenta! Os jogadores, eu infelizmente não posso garantir que não vai não tem levar. como, isso. Mas por mim eu posso falar! Nunca vem me casar. Não, nessa eu Eu acredito. veria a Fernanda Maia entre o dinheiro e ser eterna, ela escolhe ser eterna no Botafogo. Aquela frase, nunca diga nunca, há exceção. Nesse caso aí eu tenho certeza. Você sabe certeza, que é. certeza. Porque assim, é time. O meu time é o quem? Você foi o quê? Escolhida? Não sei se a palavra agora tá sendo essa. Poderia ser outra que no off eu falo. Mas eu sou fogão. Vai um, vai outro. Sai um presidente, sai o outro. Afasta o Textor, não afasta. Mas eu tô sempre lá. E sempre estarei. Porque é isso aí. O time, quando a gente ama o nosso time, é o que acontece. O John Textor, gente, isso não é brincadeira, não. O John Textor foi afastado da SAF do Botafogo. A decisão foi do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. A gente preparou o quê? Uma super reportagem. A música do Chaves. Uma super reportagem explicando tudo sobre esse afastamento. Olha, a história é meio enrolada, mas a gente aqui do SBT Esportivo vai tentar explicar pra vocês, Rodô. Mais um capítulo envolvendo o Botafogo, John Textor e uma crise que parece não ter fim. Na noite de ontem, o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas determinou o afastamento imediato do empresário americano do comando da SAF alvinegra. Atendendo a um pedido da Eagle, que é sócia majoritária e controla 90% da SAF do Glorioso, a decisão realizada por 3 árbitros do tribunal se deu pelas últimas medidas de Textor à frente da administração do clube. Segundo os árbitros, as tais medidas recentes têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo, e por isso o pedido foi prontamente atendido. Horas antes de ser afastado da SAF do Botafogo, John Textor se reuniu com o elenco alvinegro para prestar esclarecimentos sobre um pedido de recuperação judicial que foi protocolado na última quarta-feira na Justiça do Rio de Janeiro, um dos motivos ocasionados à decisão do tribunal. Em tom tranquilizador, Textor teria afirmado que a recuperação judicial serviria para garantir o pagamento de salários, uma das principais preocupações do grupo.
Em nota, já na madrugada desta sexta-feira, o Botafogo prometeu que tomará todas as medidas cabíveis para a revisão da decisão e afirmou que a medida de afastamento temporário de John Textor da administração da companhia não encontra correspondência nos pedidos submetidos à apreciação do tribunal. E ainda afirmou que o afastamento deveria ser uma decisão interna, pois se trata de uma matéria tipicamente societária e que deve ocorrer em assembleia regularmente convocada. A decisão do afastamento de Textor será novamente analisada na próxima quarta, quando haverá uma manifestação das partes envolvidas. Por enquanto, quem comanda a SAF de maneira interina é um antigo conhecido do torcedor botafoguense, Durcésio Melo, amigo de John Textor e que foi presidente do clube entre 2021 e 2024, e até então ocupava o cargo de representante do Botafogo Associativo no Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol. Eu não estou suportando mais. Gente, eu estou no limite, nem o meu cabelo tá eu normal. tenho vergonha de falar isso. Não, tem um cabelo aqui que ele não tá ficando. Por quê? Sai o texto, volta, sai, volta, tá vendo? Entra o associativo, Eagle, lá, Botafogo, Transferban. Aí, não sei o que lá, Barbosa no Palmeiras, entendeu? É 2026, ô Vene Casagrande. Vamos fazer o seguinte. Danilo Flamengo? quem me dera. Calma. Sonhar não custa nada. Amizade. Por favor. Não. Pega leve com Tá bom, não. Obrigada, Deixa comigo, hoje eu não tô deixa legal, comigo. não. Bota aqui no meu telão, vou tentar. É difícil explicar, hein? A verdade é o seguinte, o 2022, em abril, mais ou menos, o Botafogo vira a SAF, né? Na verdade, a aprovação foi ali em 2019, com leis, com proteções e tudo mais. O Botafogo é uma SAF no estilo 90% de SAF e 10% nas mãos do associativo. Quando a gente fala associativo, gente, é o clube que sempre foi clube, que fica em General Severiano e ali tem sempre a sua organização e tudo mais. Esse é o associativo que a gente chama. Ele tem 10% do Botafogo, 90% é SAF. Em 22, o Botafogo efetivamente vira a SAF. Em dezembro de 2021, o Durcésio Melo, que é esse que vocês viram aí na matéria, que agora tá lá como um representante da SAF no lugar do John Textor. Na verdade, não é no lugar do John Textor. Como um diretor ali no Botafogo, ele era o presidente do Botafogo. E aí, nesse momento, era um momento muito difícil. O Botafogo chegou ali no fundo do poço em 2020, foi rebaixado como o pior Botafogo de todos os tempos. O Durcésio era o presidente, foi um ótimo presidente, ajustou a casa, levou o Botafogo de volta à Série A e foi ele, na gestão dele, que escolheu o John para comprar a SAF do Botafogo em 2022. Em abril, o John assume. E aí, o caminho dessa história, eu acho que todos vocês lembram, né? O Botafogo foi mudando um pouco o seu perfil no mercado, mudando o tipo de jogo, brigou por título, em 24 ganha títulos. Só que no ano passado as coisas começaram a estourar. Começaram a aparecer dívidas. Nesse início do ano vem a consequência, que é o Transferban. E aí todo mundo começou a entender do que se era 2024 a maior e mais bem-sucedida SAF do Brasil, e isso foi dito por todos, né? Passou em 2025 uma dúvida e em 2026 o Botafogo começou a ter todos esses problemas explodindo e pipocando. Fernando, o que é? O John sempre foi ruim? O que aconteceu? A gente não dá para entender o que aconteceu. Talvez daqui a um tempinho a gente vá entender. Mas o que dá para perceber hoje é que a grande casca de banana no caminho do John Textor foi a questão do Lyon. Ele compra o Lyon para ser o esquema de multiclubes dele, né? O que ele gosta, ele protege esse tipo de fluxo de caixa, onde ele tem vários clubes e esse dinheiro caminha entre os clubes, de forma bem resumida. E aí ele decide comprar o Lyon nesse momento aí. E aí, quando compra o Lyon, ele começa a ter alguns problemas lá na França. O Lyon é rebaixado por questões administrativas e ele é tirado do poder do Lyon. Só que, onde que entra o Botafogo nesse momento? Eu já tentei explicar isso de forma resumida aqui nesse programa. Quando ele compra o Lyon ali, ele chama um grupo de investidores chamado Ares para ajudá-lo, para ter o dinheiro, o aporte para comprar o Lyon. E aí, o Botafogo vira uma das garantias. Como não dá certo no Lyon, a Ares cobra. Mas o Botafogo não era garantia, então a gente quer o Botafogo. No ano passado, foi quando estourou tudo isso, os 10% que eu contei pra vocês do associativo, eles têm a palavra final, eles precisam canetar. Pode trocar o dono, não pode trocar o dono, de forma resumida. E aí, no ano passado, eles falaram, não, nós não queremos que troque o John Textor. Só que as coisas foram acontecendo, outros problemas foram acontecendo, e o que existia, o que a gente entendia e percebia, um alinhamento de pensamento entre o associativo e a SAF, a gente começa a perceber que agora tá num desalinhamento, vamos dizer assim, né? E aí, a justiça decretou que o John teria que ser afastado.
Isso já poderia ter acontecido num outro momento em que o associativo segurou. Não afasta ele não, a gente não tá canetando aqui, a gente quer que ele fique. E agora o que a gente está entendendo é que essa caneta não está mais rabiscando para segurar o John Textor, ou seja, aqueles 10% do associativo talvez não está mais alinhado com o pensamento do John. Ah, Fernanda, qual lado você tá? Eu tô do lado do Botafogo. Eu quero que tudo isso se resolva. E eu acho que qualquer história, tirando na novela que a gente assiste das 8, não tem o super-herói e o vilão. Na vida de ninguém é assim. Todo mundo tem os seus pontos de vista e tem o seu jeito de se posicionar. Eu não consigo entender hoje qual é o melhor pro Botafogo. O que eu consigo contar para vocês hoje é a informação, que é essa que está no telão. O Textor foi afastado. E aí a gente preparou aqui uma arte explicando os principais motivos que levaram o Tribunal Arbitral a afastar o Textor da SAF. Está aqui no telão o Tribunal Arbitral que escolheu afastar o Textor. E aí foi lá e ele foi afastado. A medida para iniciar um processo de recuperação judicial da SAF, protocolada na última terça, para o tribunal, não houve a necessária aprovação pelo clube associativo. Esse é um ponto. O contrato de compra e venda, SPA, na sigla em inglês, tá? Assinado por Textor em 26 de janeiro desse ano, nele, o americano transfere para uma empresa nas Ilhas Caimã a participação societária da Eagle Bidco, que é controlada por adversários de Textor na SAF do Botafogo. E aí, a gente já tá falando do que eu tentei resumir aqui naquela briga entre aí ele foi afastado do Lyon, a Ares assumiu, e aí cobra o que ele deu de garantia e tudo mais. Nessa confusão toda, a gente vê essa questão aqui. Aí ele foi afastado no tribunal por alguns outros motivos, mas sobretudo por esses motivos. A história, gente, ela é muito complicada, tá? Como qualquer burocracia. Eu vou mandar você trocar um documento ou você ir comprar um imóvel. Você vai, tem que levar o documento tal. Gente, mas é confuso. Burocracia é confusa. E essa parte não é uma parte política, já é uma parte burocrática, em que, é o direito, não é, tá devendo, perdeu o direito, não perdeu o direito. Eu não sou advogada, eu não tenho essa confiança de falar algumas coisas, porque, na verdade, eu também acho que chega um momento, Vene Casagrande, eu vou chamar o Flávio Vinick aqui, tem um momento nesses N problemas administrativos que começa também a ter uma guerra de narrativa. Você sabe como funciona, claro, né? E aí a gente, enquanto torcedor, enquanto telespectador, enquanto pessoa que tá ali vendo a notícia, a gente não consegue entender o que é a informação, quanto que ela tá toda transparente, porque também na nota da SAF do Botafogo, eles dizem porque era uma coisa sigilosa. E o Pedrinho, na questão da 777, falava, quando ele fez aquela reunião, eu não posso falar, porque tem coisas realmente na SAF, em contrato, Vene, que são sigilosos. E aí, começa a misturar tudo. Guerra de narrativa, o que é sigilo, o que estourou, o que alguém vazou, o que não vazou. É muito complicado, Vene. Tanto é que o vazamento do afastamento do Textor não foi por acaso, né? Foi interesse de alguém vazar isso, porque era para ter sido algo sigiloso, não era para ninguém saber. Eu acho, Fernandinha, falando assim, e parabéns pela sua explicação, porque é um assunto extremamente complicado, e desde quando saiu a notícia do Textor sendo afastado, eu venho escutando, tentando aprender, ouvindo pessoas que têm conhecimento, ou melhor, que têm o máximo de conhecimento possível sobre esse caso para tentar entender. Então, parabéns pela sua maneira didática de explicar isso para o nosso público, que não é fácil. A grande questão em relação a isso, depois que eu comecei a estudar, beleza, o Textor saiu, só que ele adquiriu uma dívida extremamente alta, de quase 3 bilhões. A minha grande dúvida, e eu ainda não tive essa resposta, eu acho que ninguém vai ter essa resposta, pelo menos nesse momento, beleza, o Textor vai embora, e aí, quem vai pagar essa dívida que vai ficar com o Botafogo? Porque isso ninguém consegue explicar isso, justamente por ser um assunto extremamente sigiloso. E a gente não vai ter essa resposta agora, talvez a justiça dê essa resposta. Só para o povo de casa entender, fazendo analogia, como a gente gosta de fazer aqui para o povo entender, por exemplo, o seu carro vale 100 mil, eu estou interessado em comprar o seu carro, só que a dívida do seu carro é de 300 mil em multa. Será que eu vou estar interessado em comprar um carro que vale 100 mil, mas tem mais 300 mil de multa? Ou seja, o Botafogo hoje ele vale X, só que ele tem quase 3 milhões de dívida. E quem vai pagar essa dívida? Quem vai pagar é quem vai assumir. E aí é a preocupação do torcedor. Porque... Fernandinho, o que vale deixar claro é o seguinte para todo mundo que está em casa. Gente, o Textor, ele não é torcedor do Botafogo. Ele é um investidor. Ele está pensando também no lado do dinheiro. Não adianta ficar assim, ai meu Deus, o Textor ele é apaixonado pelo Botafogo. Não, ele também tem o interesse dele financeiro, porque ele é um investidor. Se eu comprar uma padaria, qual é o meu interesse? É fazer dinheiro. O Textor, qual é o interesse quando ele compra o Botafogo? É fazer dinheiro. Só que, como todo investidor, ele pode errar. E provavelmente ele errou, porque não é assim, você não adquire uma dívida de quase 3 milhões do dia para a noite. Isso foi todo um processo. E assim, a questão da dívida, Vene, ela tá ali.
E pra quem vai ficar a dívida? A dívida E o fica problema pro é Botafogo. que, pelo que eu estudei sobre o assunto, o grande problema é o seguinte, que muita parte dessa dívida é curto prazo. Sim. Ou seja, tem que ser pago rapidamente para o clube ficar aliviado. Então, assim, gente, eu, como torcedor, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu estaria extremamente preocupado, porque a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo. O grande problema não é a curto prazo agora, porque time o Botafogo tem, tanto é que consegue performar. Sim. Mesmo com esse monte de problema fora das 4 linhas, a gente vê um Botafogo ali, querendo ou não, disputando uma vaga na próxima fase da Sul-Americana, Copa do Brasil ou até mesmo no Campeonato Brasileiro. O grande problema é a longo prazo. Porque será que esses jogadores vão ficar? E quando eu brinquei aqui, é verdade. Se pôr no lugar do jogador, o Barbosa é um grande exemplo, que poderia ter renovado, recebeu uma proposta do Palmeiras, está muito próximo do Palmeiras. Ele está errado? Não sei. Porque ele olha para o clube e fala assim, qual o projeto que eu tenho para permanecer? É porque a gente ainda hoje tem um elenco que foi montado com dinheiro e com uma cabeça de elenco competidor. É isso. Né? O problema de ter uma dívida dessa, hoje, o administrativo pulsa, o problema é enorme. Mas esportivamente, o botafoguense ainda respira. Por quê? Porque o grupo que está ali, ele ainda é um grupo montado com o pensamento e com a capacidade de um grupo que vai brigar. Por isso que eu falei que a preocupação é a longo prazo, Pois não é. a curto prazo. Esse ano, teoricamente, o Botafogo tem um time para disputar por algo. Agora, será que daqui a 2, 3 anos vai ter? Não sei. Vamos colocar o Flávio Vinick nessa conversa? O Flávio tá lá em General Severiano, mas não tá com ninguém, não, tá? Tá só pelo cenário mesmo. A gente vai falar com ele ao vivo. E para explicar os próximos passos desse afastamento, as atualizações, porque a gente fala atualizações, Flávio, porque a cada minuto, cada mergulho é um flash, Flávio Vinick. Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda, Vini, Caio, boa tarde a todos. A gente está aqui na frente da sede do clube General Severiano, a sede histórica, onde fica agora o Botafogo Associativo, né? Teve essa separação. Os profissionais, o time de futebol treina no CT afastado, na Zona Oeste, é lá onde tem toda a administração da SAF, e aqui fica o clube social, os outros esportes, o basquete que é muito forte, as escolinhas, a gente viu aqui o movimento das crianças, tudo correndo na mais perfeita normalidade aqui na sede do Botafogo, presidida pelo João Paulo. No momento, o presidente do associativo é o João Paulo. E a gente olhando aqui uma sede com tanta história, né? Quando a gente passeia, tem um manequinho e vê fotos ali de Garrincha, Nilson Santos, Jairzinho. E a gente vê também o time campeão brasileiro e campeão da Libertadores de 2023 montado pelo John Textor. É um dos maiores, talvez o maior título da história do Botafogo, aquele time da Libertadores. Por isso que eu fico aqui, vocês conversando, explicaram toda a situação. Até que ponto, né, o torcedor do Botafogo tem o John Textor como herói ou vilão? Essa resposta a gente ainda não tem, só com o tempo a gente vai poder afirmar. Ele foi legal para o Botafogo, ele deu um grande título para o Botafogo, mas será que o desfecho foi positivo para o clube? A gente ainda não sabe. Esse afastamento, vocês já colocaram, é provisório. Na próxima quarta-feira, lá no tribunal da FGV, eles vão ouvir as partes, a gente vai saber se o Textor continua ou se a Eagle, o Bídico, vai buscar um outro investidor. Porque talvez esse afastamento lá na frente seja benéfico para o clube, entrando um novo investidor. E a gente coloca, será que o Textor foi benéfico? Deixou uma dívida de 2 bilhões? Eu já vi aqui informações que tem muitos investidores interessados em entrar com ações na SAF do Botafogo. Então não deve ser um mau negócio, né? Gerir, assumir o Botafogo, e o clube pode ter essa sequência. A SAF emitiu nota, a SAF do Botafogo, depois da decisão do arbitral da FGV, colocando o Durcésio Melo, o ex-presidente, o que foi o responsável pela transição do Botafogo para a SAF, é ele agora o diretor-geral, interinamente, pelo menos até a próxima quarta-feira. E qual foi a primeira atitude, ou o que já vinha se desenhando, porque eles já imaginavam que isso poderia acontecer, o afastamento do John Textor. O Durcésio já foi ao CT do clube, lá no Lonier, já conversou com os jogadores nesse momento importante, passaram uma tranquilidade, passaram uma posição para os jogadores em relação a salários, em relação aos bastidores. Então a gente já tem essa informação numa entrevista com o jornalista Cláudio Portela, em que ele tranquilizou os jogadores, foi ao CT e passou essa mensagem. O Durcésio a gente não sabe se vai permanecer, se o John Textor será realmente afastado, mas no momento essa é a realidade, tudo acontecendo em um momento bom do time, invicto a 7 jogos e se preparando para o jogo contra o Internacional amanhã. O Botafogo é o 9º colocado no Brasileirão, foi bem na Copa do Brasil, no jogo de ida contra a Chape, é líder na Copa Sul-Americana. Então o time tem que ser blindado, vive um bom momento, e amanhã tem jogo contra o Inter, Fernanda. Muito bem, Flávio Vinick. É uma história confusa mesmo, tá? É mesmo.
É uma burocracia, é pior do que você deu problema no teu INSS. Duvido, Fernando, tô te falando. É difícil de entender, Flavinho, que eu te agradeço, não, tem viu? o que é pior, é imposto de renda. Não, é pior que imposto de renda. Eu te garanto que pra entender é pior que imposto de renda. Pior. E pra quem tá confuso, o Flávio falou, o João Paulo ainda é o presidente. Gente, o João Paulo, ele é o presidente do Associativo do Botafogo. Ele vai ficar o triênio dele, ele assumiu no ano passado, ele fica até início de 28. É o triênio dele. A não ser que ele queira abandonar, mas não tem um movimento de que ele pode cair. Não. O João Paulo, ele é o presidente do Associativo. Ué, mas o Durcésio? O Durcésio era o presidente do Associativo antes do João Paulo. O João Paulo foi o seu sucessor, inclusive era alinhado com o Durcésio. O Durcésio apoiou o João Paulo na eleição para presidente do Botafogo. Ué, mas eu ouvi o nome do Durcésio de novo. Sim, agora, com o afastamento do John Textor, o Durcésio passa a ser o diretor lá da SAF. Fernanda, são 2 Botafogos? No papel, sim, tá? Botafogo é um só. No samba, na bola de gude, no nosso coração. Mas, na questão administrativa, o associativo, como eu expliquei, tem 10%. O presidente é o João Paulo. E a SAF do Botafogo tinha o John Textor como seu grande cabeça. Ele, sendo afastado, fica em seu lugar o Durcésio, que já foi presidente do associativo, que foi o cara que escolhe o John Textor para assumir a SAF do Botafogo, fez toda essa condução, que é uma condução muito difícil, e ela foi muito bem feita na época, tá? E ele acaba assumindo essa posição lá na SAF do Botafogo. É meio confuso, mas eu acho que eu tentei ser bem didática aqui para vocês entenderem e aí pensarem o que vocês acham melhor pro Botafogo. No momento que eu quero que Durcésio cuide, né? Como ele já fez em outro momento do Botafogo, nesse posto que ele tá agora, e que o João Paulo cuide também, porque esses 10% são muito valiosos. São os 10% que cuidam da instituição, do escudo, das culturas, da tradição e dos números também do Botafogo. Eu espero muito que esses 2 super caras que eu adoro, o João Paulo e o Durcésio, sentem, conversem e escolham o melhor destino para o Botafogo. Porque o que me importa mesmo em toda essa história é o glorioso. O que me acalma um pouco, Vene Casagrande, coloca no meu telão aquele vídeo que o Botafogo colocou hoje de manhã. Eu tava conversando. Eu vou dizer mesmo. Meu drone não fala, mas hoje eu tô bocuda. Eu vou falar. Fala ou não fala? Eu vou falar. Eu conversei com o Alex Telles tem mais ou menos uma semana. E a gente tava conversando sobre o Botafogo e tudo mais. Aí umas coisas que a gente não precisa dizer. E o Alex falou, Fernanda, esse grupo é muito bom. O Alex é um grande líder, tá? O Alex é um super capitão. O Alex é um cara que consegue tentar alinhar esse ajuste fino entre todos esses problemas administrativos e a questão esportiva do Botafogo. Se a gente já está vivendo muitos problemas administrativos, a gente não... Eu entendo que agora, hoje, final de abril, a gente não está vivendo um problema esportivo. O Botafogo conseguiu se realinhar na Sul-Americana, o Botafogo fez um placar ok na Copa do Brasil, o Botafogo está galgando posições maiores no Campeonato Brasileiro. Então, assim, entenda, esportivamente, o Botafogo tá ok. E o Alex falou pra mim, Fernanda, esse grupo é muito legal. Esse elenco é muito bom. Porque, e aí não tá falando tecnicamente não, tá falando de homens, de caráter, de todos esses problemas acontecendo. Imagina se você tem um monte de problema administrativo aí na tua empresa, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, você não trabalha meio assim? Eles não, eles estão trabalhando no modo turbo, eles estão no foco esportivo. É claro que aí a gente agradece a liderança, como o próprio Alex Telles, o Marçal, que conseguem tentar blindar o elenco, né? Resolve o problema e leva pra eles, a gente resolveu isso. Mas eu reafirmo aí o que o Alex falou, que esse grupo é muito bom. Aumenta o som aí pra gente escutar. Isso foi hoje de manhã lá no CT Lunier. Olha que clima legal, esportivamente falando, e ainda bem que tá lá no Botafogo. Sobe o som aí. Bom dia, hermanito. Bom dia, Cocodrilo, que é isso, mano? Bom dia. E aí, meu pivete, você tá de boa? Como é, homem? Tamo junto, bom dia. Bom dia, Super Ed. Bom dia, meu capeta. E aí, meu pivete? Grau. Tem uma palavra pra nós hoje aí, mano? Um ótimo dia, Deus abençoe cada um. O melhor dia sempre é o próximo. Amém, glória a Deus. Uma palavra, Julião. Força de vontade. Força aí, vontade, né? Bom dia, meu pivete. Bom dia. Você tá de boa, mano? Rapaz. É isso aí, tá ligado. Bom dia, meu guerreiro. Achei que você tava gravando você, pô. Bom dia. Bom dia, meu pivete. Bom dia, meu maninho. Capita.
Bom dia. Bom dia, seu cara. Você vai fazer Bom dia, Julião! Eu vou dar uma jogada. Eu vou dar uma jogada em você, velho. Bom dia, Julião! Bom dia, papito. Bom dia pra você. Bom dia, meu irmão. Tá aí, esse é o clima esportivamente falando do Botafogo. Aí pelo menos uma boa notícia, né? Porque há tanta vibração estranha e confusa na parte administrativa. Tá aí na questão esportiva, o Botafogo que enfrenta o Internacional no Mané Garrincha. Esse jogo é amanhã. O Botafogo é o mandante, tá? O jogo vai ser em Brasília, porque tem esse show do The Weeknd e a Anitta no estádio Newton Santos. Então, o jogo foi pra Brasília. Nossos irmãos de camisa de Brasília vão assumir a parada lá, porque lá tem muito botafoguense em Brasília. Provavelmente vai estar com um público bacana e o Botafogo numa vibração legal. E esse cara que também é muito importante, o Júnior Santos, o próprio Martim Anselmi fala, quando um dos últimos dias dele, fala, olha, a chegada do Júnior é impressionante, porque ele é um cara de um astral tão legal. E é verdade, sim. O Júnior é um cara muito, muito querido, muito bacana e fez esse conteúdo legal aí pra botar na Botafogo TV e também nas redes do Botafogo. Fernandinha, muito bem, só uma informação envolvendo o Botafogo. O Barbosa não apareceu na imagem, né? Apareceu sim. Ele apareceu? Mas o Barbosa ele vai assinar hoje com o Palmeiras e o Botafogo vai receber 22 milhões de reais por essa negociação. Ô, Venê, não tinha sido travado por uma questão da troca do texto? Você tem essa informação? Eu vi de essa manhã. foi a terceira proposta que o Palmeiras fez ao Botafogo e foi a terceira que foi aceita. Mas, enfim, já está aceito, ele vai assinar com o Palmeiras, contrato de 3 anos, e o Botafogo recebe 22 milhões de reais. E a informação que me passaram foi o seguinte, era melhor vender e ganhar alguma coisa a perder o jogador de graça. Faz sentido. Porque ele ia assinar um pré-contrato com o Palmeiras. E agora eles estão negociando... Não, você me dá essa notícia assim? Eles estão negociando a data de apresentação agora. Se ele já vai agora ou só depois da Copa do Mundo. Nem preparou Fernandinha pra essa. Não, ele veio falando. Eu achei que ele ia falar uma coisa, não. Você tem noção? Você acabou de falar que ele vai casar com a outra amanhã e já estamos na igreja. Você tá entendendo o que você fez comigo agora? E ela acabou de ver ele fazendo assim, ó. Eu quero que você entenda a forma que você tem que entender. Que você poderia ter falado, Fernanda, a notícia não é boa. Me preparar. Eu te pedi no início do programa, eu falei, Venê, cuidado comigo, cautela comigo, hoje não tá sendo um dia bom pra mim. E você me vai... Lê de novo a informação. Ele vai assinar com o Palmeiras um contrato e o Botafogo vai receber 22 milhões de reais. Olha, eu vou ser sincero. Vai ganhar 22 milhões. É isso! Pô, Fernandinha, posso ser sincero com você? Assim, chega um determinado momento que você tem que pensar no lado positivo da história. Gente, ou você perde... Essa palavra tá? Supondo que... Essa palavra tá na história? Ah, tá. Que isso, Caião? Fala pra ela, Caião. 22 milhões pra quem tá precisando, Fernandinho. Pô. Olha o copo meio cheio, pelo menos. Caio, aliás, 1/3 do copo. Já deu comida pra dragão? Ainda não. Comida pra dragão, eu nunca tinha escutado. Você pega... O que o dragão come? Muita coisa, né? Você pegar uma maçãzinha, aí o dragão abre a boca, você joga, ele nem mastiga, ele só... Sabe por quê? É nada. Quantos milhões? 22. Você já viu quanto eu devo? Ah, mas... Não, aqui, você já viu quanto eu devo? Olha só. Já viu aquele cara tentando apagar o incêndio? Não, olha só. Com a mangueira. Hoje você tem quase 1 milhão no Instagram. Você começou com quase 1 milhão. Não. A vida é assim, é de 1 em 1, ué. Você hoje tem 22. Daqui a pouco você chega a 3 bilhões. Ou não também, né? Pior que a gente fala que a próxima notícia sempre é pior e o Alex Telles positivo no treino falando o melhor dia é sempre amanhã, não é sempre o próximo. Não sei qual é esse dia dele. Mas ele tá positivo aí, vamos ver o copo meio cheio. Agora, pelo menos 1/3 do copo. Brincadeiras à parte, é isso. A verdade é o seguinte, a gente viu todo o tremor e a correria para o Barbosa logo se transferir, porque o que a gente entendeu é que ele quer continuar no mercado brasileiro. O que a gente entende, eu acho que é um consenso, ele é um dos melhores zagueiros hoje em exercício no Brasil. Então, imagina que se o Palmeiras não quisesse, o Cruzeiro ia tentar, o Vasco ia tentar, o Flamengo ia tentar, todo mundo ia tentar. Talvez o Flamengo não sei, não entra nessa história, mas eu tô querendo dizer de uma forma ampla... O Cruzeiro? O Cruzeiro, que é um jogador muito visado. E aí todo mundo olha o problema que está acontecendo ali financeiramente com o clube. Fica latente, fica exposto, porque as pessoas vão fazer o quê? O contrato dele acabando, não entrou num consenso com o Botafogo, não conseguiu, o Botafogo não conseguiu alinhar o que ele pensava em relação ao projeto e também na instabilidade que tá, eu acho que não consegue entregar essa precisão a ninguém. Ó, o meu projeto com o Botafogo Esportivo é tal. O Botafogo não tá sabendo nem o dia de amanhã, quiçá um projeto pro Alexander Barbosa. Então, o Botafogo não conseguiu entregar isso que ele pediu em relação ao seu projeto e foi o que eu falei ontem aqui nesse programa. O Barbosa tem a história dele
no Botafogo. O Barbosa é um cara com muita identificação e talvez isso fere o coração do botafoguense em vê-lo sair. Mas o caminho do imortal, e eu não tô falando de ídolo não, tô falando de imortal, que são coisas bem... o caminho do imortal, ele vai ser escolhido pelo jogador. E ele não é um vilão, ele não é um bandido, ele não é nada disso, porque ele escolheu, no momento, com o contrato dele acabando e o Botafogo não dando o que ele pensa enquanto profissional, que eu já falei que quem torce por isso aqui somos nós, ou os seus amigos, se você não é fogão, mas ele é um profissional que joga futebol e que respeitou muito o Botafogo enquanto vestiu essa camisa, isso é inegável. Ele escolheu um projeto como carreira, como profissão. Para ele, no momento, na cabeça dele, melhor, ele poderia, eu vou sangrar aqui com o Botafogo. Ele poderia ter feito isso, mas ele não quis e tá tudo bem. Tá tudo certo. É o que eu falo, botafoguenses somos nós. Os jogadores são profissionais. E agora, pelo menos, o Botafogo tentou estancar o sangue, ganhando algum dinheiro, porque, para quem não sabe, o contrato dele terminando em dezembro, em junho ele pode assinar um pré-contrato e ele sai de graça. Ele só sai do Botafogo. Então, o Botafogo conseguiu alinhar, conversar com o Palmeiras, para eles falarem, vamos fazer o seguinte, você me dá 20 milhões, para ele não deixar de ganhar nada, porque já estava percebendo o Botafogo que ele ia sair, que o jogador estava querendo sair, porque o que ele queria Vernet cortou o clima. Aí o pessoal do Twitter palma pro pessoal do Twitter, pai. Parabéns. Completamente. Obrigadão, o clima já tava, a expectativa já era baixa, mas olha... Não, assim, e o Barbosa, Fernandinho, que bom que isso aconteceu, porque pra mim é um baita exemplo quando eu falo que o problema do Botafogo é a longo prazo. Isso vai acontecer com outros jogadores também. Vai acontecer. Porque, e olha só, Fernandinho, o jogador ele tem 31 anos. Ele não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. E, gente, assim, eu acho que o seu discurso foi perfeito. Porque eu acho que o jogador ele não tem que ser crucificado por conta disso. Ele tá pensando na carreira dele. Ele é um atleta, ele é um profissional tal como nós somos aqui também. Então, ele com 31 anos, ele tem uma dúvida, que hoje é o Botafogo. E ele tem uma certeza, que é o Palmeiras que faz um contrato pra ele longo. Então, ele não é o culpado. Então, não adianta xingar o jogador, traidor, muito pelo contrário. Só que, da mesma maneira que você tem que saber chegar, você também tem que saber sair. Eu acho que o Barbosa ele pode aprender com outros atletas que não souberam sair num passado recente do Botafogo. E eu tenho certeza que ele vai aprender com isso e vai saber sair também. Esse grupo sabe bem o que aconteceu. Você entendeu, né? Entendi. Eles sabem bem, todos eles. Todos eles! E tem alguns que estão aprendendo ainda. Teve um vídeo que rodou de uma apresentadora, meio doida ela. Bem maluquinha ela, o pessoal diz que ela não bate bem, não. Começa com F? De quase 9 minutos. 9 minutos. Mais de 4 de audiência. Pá! Bota em 1.2 pra poder caber na rede social. 1.6. Até palavrão ela disse na TV. Peço perdão a você, meu amigo. Tá falando um pouco hoje que eu tô desabafando. Não entendo. Eu tô deixando. Quando a pessoa tá assim, a gente deixa ela falar. Aí eu peço falar nisso, cara. Já passei por situação semelhante. Ali eu tô sem amizade. Entendi. Você viu que eu comecei e falei, não sei o que lá, me fala com Você viu a frase que ele falou? Foi bom isso acontecer agora. E tudo o que ele disse? O que mais? Ele disse assim, sabe o Juninho, o amor da sua vida? Sei. Então, ele marcou o casamento agora, deixa eu ver, 9h30 amanhã na igreja. Foi isso que ele fez comigo. Foi isso. Mais ou menos por aí. Eu ainda pedi pra você enxergar o bom da vida. O bom da vida é o quê? Perdeu. Entendeu? Não, o bom da vida a vida te fez enxergar que não era o seu homem, aí entendeu? Você tá no carro, aí você tá com o teu iPhone 17 parcelado, uma maleta cheia de dinheiro, aí leva o carro, leva o iPhone, o carro sem seguro, aí é livramento. É isso! Entendeu? Aí você falou isso pra mim. Mas a gente traz o lado do Botafogo. O PVC tem apurações desde cedo, aliás, desde ontem à noite, né? PVC aí apurando toda essa situação envolvendo a saída de John Textor. E claro que isso tem uma influência no negócio, né? Afinal, alguém tem que tomar a decisão, alguém tem que assinar, tem que canetar ali pro jogador chegar no Palmeiras. PVC, já dá para, primeiro de tudo, já dá para considerar como um negócio fechado? E segundo, se sim, por que o Botafogo liberou? O Botafogo vai liberar e vai assinar o contrato. Não está assinado, então tem que esperar assinar o contrato. Ontem à noite, primeiro é importante dizer, a notícia foi dada com exclusividade pelo Flávio Latifi e pelo Danilo Lavieri. Acho que ele chegou, hein? Falando nele. Então toca a sirene pro Latifi. Bora, vamos tocar a sirene nesse programa para animar sua sexta-feira, gente, porque tem informação de primeira aqui no programa. Isso aí, hein? A gente gosta quando toca a sirene. Flávio Latifi, primeiro parabéns pela notícia. Conta pra gente, já dá pra dizer que Alexander Barbosa é jogador do Palmeiras? E como se deu essa negociação? Tudo bem, meu amigo?
E aí, Lu, tudo bem? PVC, eu, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, essa notícia a gente conseguiu fechar a apuração durante o jogo ontem, então foi bastante corrido. O que dá para dizer, Lu, é que as conversas estão bem avançadas, o Palmeiras conseguiu convencer o Botafogo a vender o jogador. Claro que, como vocês estavam falando, essa situação financeira do Botafogo acabou pesando para esse negócio, mas as conversas estão bem avançadas, só falta assinar. O Barbosa tem interesse em jogar no Botafogo, ele não vai permanecer na equipe, o contrato está até o final desse ano, então o Palmeiras vê com bons olhos esse acordo. A gente falou ontem aqui no De Primeira que é uma ótima oportunidade de mercado na visão do clube, porque o Barbosa é um zagueiro que já está familiarizado com o futebol brasileiro, foi importante no time do Botafogo, campeão da Libertadores brasileira em 24, assim como o Marlon Freitas, e chega para um sistema defensivo que perdeu o Mikael no início do ano, não tinha nenhuma reposição, e agora o Barbosa deve chegar já para a janela de transferências no meio do ano. Até alguns torcedores levantaram a bola de 20 milhões para um atleta que estava em final de contrato, é um valor muito alto. Só que o Palmeiras entende que, por ser um atleta experiente, vitorioso e que já tem noção de como funciona o futebol brasileiro, é um ótimo acordo, levando em conta também que o Palmeiras pagou 30 milhões de reais, né, na época, para trazer o Mikael e não emplacou. Então o Barbosa é visto como um excelente negócio dentro do Alviverde. Se é um excelente negócio, por que o Botafogo está liberando, PVC? O Botafogo precisa do dinheiro. Ontem, o Flávio Latifi e o Danilo Lavieri deram a notícia à tarde que estava fechado o negócio. E à noite veio a história, que a gente vai entrar muito nisso, da queda do John Textor. Primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo foi, mas se o Textor caiu, se o Textor não é mais o homem forte do Botafogo, o negócio pode melar? Não, não pode melar. A saída do Textor coincide com a volta do Durcésio Melo, agora como diretor executivo, diretor-geral estatutário da SAF. Durcésio, ex-presidente do Botafogo, e foi na gestão dele em que o negócio com o John Textor foi fechado. Durcésio Melo foi o cara que vendeu o Botafogo para o Textor e ele volta para ser o diretor estatutário da SAF nesse momento e ele vai assinar. Ele vai assinar. Não está assinado, não está no papel, enquanto não estiver no papel, mas vai assinar. A dúvida que eu tinha é, vai assinar ou não vai assinar? Vai assinar. Por que vai assinar? Por dois motivos. Primeiro, porque o Alexandre Barbosa já disse que não vai renovar com o Botafogo. Ele quer ir embora. Então, são 6 meses para ele. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de graça em junho, no meio do ano. Já disse que não vai renovar. E segundo, mais importante, o Botafogo precisa do dinheiro. O Botafogo vai usar os 20 milhões de reais para pagar a folha de pagamento sem impostos, para pagar os salários dos jogadores em maio. Então, é fundamental para o Botafogo pegar o dinheiro da venda do Barbosa, efetivar a venda do Barbosa hoje, para pegar o dinheiro e pagar salário. Gente, é aquele cobertor curto, né? Você tá vendendo o almoço para pagar a janta. Eu fico pensando pelo ponto de vista do torcedor do Botafogo, Eudes. Porque você teve um time super campeão ali em 2024 e você vê seus ídolos ou seus jogadores importantes saindo pela situação em que o clube se encontra. Então, você já perdeu Marlon Freitas para o próprio Palmeiras. E o Palmeiras, claro, não tem nada com isso. Tem mais é que se reforçar mesmo e aproveitar as situações de negócios, oportunidades de negócio que aparecem. Mas você já perdeu Marlon Freitas, você perde Savarino, agora você perde o Barbosa. Você vê um time desfacelando. Lá atrás o Júnior Santos, que foi destaque da Libertadores, sim. Já voltou, não vingou no Galo, mas já tinha perdido também. Sim, e olha a informação que o PVC nos traz. Está vendendo um jogador para pagar 1 mês de folha salarial. 1 mês. E é sem imposto. Porque assim, quando você fala assim, a folha de pagamento do Botafogo é 19 milhões de reais, que é a informação de hoje de manhã, é 19. Mas é 19 sem imposto. Se você jogar um imposto em cima disso, nenhum clube está pagando menos de 30. Então assim, é 19 mais imposto. É que ficou famosa a frase de que o Textor não está pagando imposto. O que isso tudo representa? Não, para a torcida do Botafogo, evidentemente, é uma péssima notícia. Porque o time campeão da Libertadores, você tinha ali vários jogadores estrelados. Você tinha o Luiz Henrique, que já sabia que o Botafogo não conseguiria segurar, por exemplo, né? Jogador de seleção argentina. Então, esses jogadores são ok. Só que o Botafogo começou a perder alguns dos seus principais nomes para o futebol brasileiro. Você citou aqui 2 deles. O Marlon para o Palmeiras, que disputou títulos com o Botafogo nos últimos anos, e o Savarino para o Fluminense, um rival direto no Rio de Janeiro. Então isso tem um peso ainda maior para o torcedor do Botafogo, que já sabe, já espera, evidentemente, não é bobo, vai perder o Danilo também. O Danilo
muito provavelmente estará na Copa do Mundo, virá uma proposta que o torcedor do Botafogo a essa altura espera que seja de fora, para não perder o Danilo para algum rival brasileiro, reforçando um concorrente. Apesar de todos os problemas extra-campo, o Botafogo começou a reagir em campo, né? O time tem bons resultados, o time está funcionando. Agora, o que acontecerá daqui para frente quando você começa a se desfazer novamente de jogadores que estão neste grupo atual e como ficará, qual será o impacto disso em campo nos resultados esportivos do Botafogo, para além de toda a crise sobre a qual falaremos. Sem dúvida. A gente vai falar bastante sobre a SAF do Botafogo, como é que vai ficar essa situação, e trazer uma reflexão também sobre as SAFs, né? Muita gente acha, vai virar SAF e os problemas serão resolvidos. Muitas vezes não, e temos esses exemplos no futebol brasileiro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.